Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia, internautas, aqueles que nos acompanham pelas mídias e certamente não apenas assistem, mas acompanham o culto mesmo à distância. O culto é aquilo que a gente presta ao Senhor e que brota do mais profundo do nosso coração. Alegria grande estarmos juntos mais uma vez, uma manhã de alegria para nós, um dia de alegria. Na ministração do louvor nós ouvimos muito bem dizer que a vida é feita de lutas, e é verdade, é verdade. Aquele que diz que não tem luta não está usando de toda a verdade, porque nós vivemos lutas intensas. O ano mal começou e já está na metade do mês de janeiro. Daqui a pouco a gente fala assim, gente, é Natal de novo, está passando rápido demais, os dias passam rápido demais. E as lutas vão continuar, viu, irmãos? Deus não prometeu que elas iriam cessar, pelo contrário, elas iriam aumentar e vão passar pelo fogo aqueles que de fato honram ao Senhor e vivem a vida que o Senhor a todos nós oferece. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia, palavra santa do Senhor, Salmo 126. Salmo 126, esse salmo é muito conhecido, bastante conhecido. E vamos ver o que é que ele pode nos dizer nessa manhã de alegria, de reflexão e de celebração ao nome do Senhor, o Salmo 126. Se você puder abrir sua Bíblia, se quiser manter o texto aberto ou acessar, não é? Você pode abrir o texto ou acessar o texto. Eu abri e ao mesmo tempo estou acessando aqui os dois textos da palavra bendita do nosso Deus. Salmo 126 também está na tela para que você possa acompanhar caso assim queira. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Amém. Palavra que seja preciosa ao nosso coração nessa manhã. Irmãos, o ano começou há 15 dias. E quando a gente chega no final de ano, deve ter acontecido assim, aqui também. Quando a gente chega no finalzinho do ano e coloca o pé no ano seguinte, a gente costuma dar uma olhadinha para trás. Olha no retrovisor e a famosa avaliação de final de ano. Todo mundo faz isso, né? Você avalia o ano que está passando, que está se encerrando. E a gente olha para trás e vê que muita coisa aconteceu, coisas não tão agradáveis ao nosso coração e coisas agradáveis ao nosso coração. Bom, a gente faz essa reflexão olhando para trás, aí pisa no ano que entra, pisa no presente. Então no presente a gente começa a dizer: Senhor, e todo ano, muita gente faz isso, né? Senhor, eu vou tomar algumas atitudes desse ano que está começando. Eu mesmo disse isso no finalzinho do ano passado. Eu disse lá no jantar de final de ano, eu disse: olha, eu vou iniciar o ano com algumas tendências novas para a minha vida. Por exemplo, vou caminhar todo dia, vou andar todo dia. Até hoje andei só o necessário para ir no mercado, mas eu não fiz aquilo que a gente tem que fazer, a caminhada. A gente faz a reflexão, mas não faz a ação da reflexão. E assim como você olha para o passado, avalia, pisa no presente e faz reflexões, a tendência natural é olhar para o futuro. Bom, e agora o que é que eu vou fazer nesse tempo que começa? Nós devemos, irmãos queridos, olhar para trás com gratidão, olhar para o presente, o tempo presente, com súplicas, e olhar para o futuro, aí sim, com esperança, com muita esperança. E o Salmo 126 pode nos ajudar nessa manhã, nessa reflexão. Olhar para trás, gratidão. Olhar para o presente, súplicas. Olhar para o futuro e fazer os famosos desafios que nos trarão esperança. Como é que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, eu diria,
Nós devemos olhar para o passado com muita gratidão. E às vezes nós, seres humanos, somos meio que complicados para ter gratidão no coração. A gente até entende que alguma coisa foi boa, mas não agradece ao Senhor. Esse texto aqui, o texto do Salmo 126, ele está num contexto geral. Contexto geral. Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, a gente conhece muito bem isso, Israel agora volta à sua terra, pisa de novo na sua terra, volta de novo à sua preciosa origem, pela qual tanto ansiaram depois do cativeiro. A história bíblica, não está no Salmo, mas na história bíblica, diz que Deus tirou o povo do cativeiro com mão forte e mão poderosa. Isso está relatado nos livros históricos. Deus tirou o povo da escravidão, resgatou o povo da escravidão. E Ele fez isso com mão forte e mão poderosa, o nosso Deus de poder. E essa libertação produziu no povo agora liberto muita alegria e muita exultação. E ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, produziu impacto nas nações em volta. Isso está relatado nos livros históricos. Tanto que o salmista diz assim, que até mesmo as nações em volta, eu gosto desse momento aqui do texto do Salmo 126, as nações, se dizia entre as nações, o que dizia? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha, irmãos, a gente às vezes passa pelo texto e não percebe a riqueza do texto. As nações em volta do povo de Israel eram nações pagãs, não acreditavam no Deus que o povo de Israel servia. Agora esse mesmo povo de origem pagã e de cultura pagã, religiosidade mais pagã, olhava para aquele povo agora liberto, agora em marcha para a liberdade, e aquelas nações pagãs, olhando para um povo separado, o povo de Deus, dizia assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso é testemunho, irmãos. Isso é testemunho. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles estão vendo Deus agir, aquelas nações pagãs. E isso então gera no coração daquele povo agora liberto exultação e alegria. E ao mesmo tempo gera impacto entre as nações. Quando olhamos para o passado, e temos que fazê-lo regularmente, nós notamos, agora olhando para nós aqui, olhamos para o nosso passado, o meu passado, o que acontece? Deus nos tirou da escravidão, não daquela escravidão do Egito, com trabalhos forçados, lembra do texto lá? Trabalhos forçados, falta de comida, castigos, não aquela escravidão, mas Deus também nos tirou a nós da escravidão do pecado, e nos trouxe para a liberdade. Ora, é o Deus que nos tirou das trevas, diz a Bíblia, para a sua maravilhosa luz. É o Deus que nos tirou da morte para a vida. Então nós também, à semelhança daquele povo liberto por Deus, temos razões de sobra para ter gratidão. Deus quebrou o nosso peso, o nosso jugo, aquilo que estava sobre nós e nos apertava. Deus diz ao texto, despedaça nossas algemas, elas se quebram. Nós agora não somos mais cativos, nós agora não somos mais prisioneiros do pecado. Paulo vai explorar isso muito bem na preciosa carta aos Romanos. Ele vai falar muito da graça de Deus, do evangelho de salvação que é para todo o povo, para toda a gente. Deus quebrou as nossas algemas, redimiu-nos, libertando-nos do cativeiro. É certo que muitos de nós aqui, ou que nos acompanham na celebração desta manhã, podem pensar na sua vida antes de entregar a vida a Jesus. Que vidinha ruim, de pecado, de trevas, de falta de esperança, de não vislumbrar algo melhor para a vida futura. Mas Deus nos libertou, vivíamos debaixo de opressão, a opressão do pecado. Porém, Paulo diz, Cristo verdadeiramente nos libertou e hoje somos livres. Éramos escravos do pecado, vivendo na carne, e hoje temos a alegria da vida eterna. Pertencemos à família de Deus, à preciosa família de Deus. Somos, Paulo vai dizer, raça eleita, geração santa, povo separado por Deus, ou seja, pertencemos à família de Deus, e é bom saber que por isso somos herdeiros do reino de Deus. O que nos faz, diz Paulo também, o que nos faz assentar nas regiões celestes, ou seja, habitar com Cristo e em Cristo Jesus.
Olhar para o passado tem que trazer ao nosso coração muita gratidão. Temos que ser gratos ao Senhor. E mesmo já estando aí na metade do mês de janeiro, ainda é tempo de olhar com gratidão para o que Deus tem feito em nós e através de nós, e também por nós. E aí, surge um cântico em nossos lábios. O salmista diz: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Aqui agora a celebração. O texto nos mostra isso. Esse povo celebra, esse povo se alegra, esse povo adora e exulta em gratidão ao Senhor. Há um novo cântico em nossos lábios, cântico de adoração por aquele que nos libertou. Isso é olhar para o passado com gratidão. Mas em segundo lugar, ao mesmo tempo que nós olhamos pelo retrovisor, o passado, e somos gratos ao Senhor, nós temos que olhar para o presente. E ao olhar para o presente, fazê-lo com súplicas, com orações ao nosso Deus. No verso 4, o salmista diz assim: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Nesse momento aqui do Salmo, quando o salmista expressa o seu coração em súplica ao Senhor, quando ele rasga seu coração diante de Deus, ele diz exatamente isso. E agora ele faz um pedido: restaura, Senhor. Você pode imaginar, talvez seja bom a gente tentar entrar no contexto. O povo esteve aprisionado, cativo, oprimido, agora está liberto, sai do cativeiro, já está em liberdade, as portas se abriram. Você imagina isso? O cativeiro, a porta se abre, olha, vocês estão livres. Deus levantou um rei, esse rei diz: agora eu vou dar liberdade a vocês. E Ciro então abre as portas do cativeiro, diz: olha, vocês estão livres, as portas estão abertas, vocês podem seguir o seu caminho. E eles começam a sair do cativeiro. Mas o salmista fala assim: Senhor, agora que estamos livres do cativeiro, restaura. Restaurar é trazer de novo. Restaura, Senhor. Aí ele vai pensar na alegria, no privilégio, no júbilo de servir ao Senhor agora não mais cativo. O salmista volta os olhos para o presente e percebe as vitórias de ontem, mas agora ele tem que continuar caminhando. Esse povo vai ter que continuar caminhando. O mesmo salmista que estava exultante, alegre com a libertação do cativeiro, agora ele contempla a realidade. Agora ele contempla a realidade, e na realidade ele pede ao Senhor, ele suplica ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O passado de glória tinha se tornado em nuvens, num deserto cinzento. As vitórias do passado não eram suficientes para agora dar uma nova esperança a ele, a não ser que Deus continuasse iluminando e agindo em seu caminho. É isso que o salmista está querendo colocar diante de um povo que ex-cativo, agora liberto, tem a chance do recomeço, tem a chance de uma nova estrada, de uma nova caminhada. E é isso que ele coloca diante do Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós não podemos viver do passado. O passado até sedimenta, ele alicerça ações do presente, mas nós não podemos viver olhando pelo retrovisor. Ninguém dirige olhando pelo retrovisor. Você olha no para-brisa, retrovisor é pequeno, para-brisa é grande. Você olha o horizonte e você consegue vislumbrar muitas coisas. E olhar para o presente deve nos fazer de fato suplicar, orar e falar com Deus. Todo dia é tempo de fazer isso no presente. Andar com o Senhor, viver com o Senhor, celebrar o nome do Senhor. Todo dia é dia de estar cheio do Espírito Santo de Deus, que nos dá poder. Não podemos viver do passado para morar na saudade. Nós temos que vislumbrar o presente, caminhar no presente, usando as nossas ferramentas para celebrar ao Senhor. E aí, depender de Deus, o tempo todo e em todo o tempo depender de Deus. E mais do que isso, meus irmãos queridos, é preciso saber que sozinhos, nós não temos forças para caminhar, sobretudo depois de cativeiro. O cativeiro traz marcas, a gente sabe disso. Qualquer cativeiro traz marcas. O cativeiro do pecado, o aprisionamento do pecado traz marcas. E nós não conseguimos caminhar sozinhos.
Por isso o salmista diz: Senhor, restaura, renova, alimenta, reabilita a nossa vida. E só Deus pode fazer isso, na sua imensa sabedoria e bondade. Só Deus pode nos encher de entusiasmo. Aquilo que Ele mais suplica ao Senhor, para o povo agora que sai do cativeiro, é que Deus pudesse enchê-los de entusiasmo, quando a nossa alma parece um deserto seco, árido, um deserto onde nada brota. A sequidão da nossa vida nunca deve nos levar ao desespero. O presente é um momento de súplica, de oração e de dependência do Senhor, ainda que nós tenhamos crises variadas, crises espirituais, que se refletem em muitas situações da nossa vida, mas ainda assim, nós temos que dizer: Senhor, restaura, renova, alimenta. A reengenharia que há de fazer na nossa vida, certamente Deus há de fazer. E só o Senhor pode fazer isso. Nós, por nossas forças, jamais conseguiríamos, porque só dele, só das mãos dele vem a cura para a nossa vida ferida do cativeiro. E essa restauração é obra milagrosa. Por isso que eu afirmo e reafirmo: só Deus pode fazer isso. É interessante, e ele diz: restaura, Senhor, verso 4, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é o deserto sul da Palestina, deserto árido, um dos desertos mais secos que se tem notícia. Ele olha para esse cenário do deserto, por isso ele cita: restaura. Olha só, irmãos, que coisa preciosa isso aqui. Restaura como as torrentes do Neguebe. Mas o que significa torrentes do Neguebe? Torrente é rio, é água caudalosa, mas Neguebe é um deserto. Como é que em que ele se apoia, se sustenta para pedir algo assim ao Senhor? O ano inteiro o Neguebe é seco, mas no inverno acontece uma situação interessante no deserto do Neguebe. Pequenas sementes que estão enterradas nas areias do deserto e que passaram o tempo todo ali escondidas, no inverno elas começam a lacrimejar, essas pequenas sementes. Elas começam a produzir líquido de modo bem desapercebido. E com a medida em que o inverno vai caminhando, chegando, essas pequenas sementes que estavam ali o tempo todo nas areias, elas vão dando água, e de repente o inverno no deserto traz rios caudalosos, torrentes de água. Aí o salmista, conhecendo essa verdade, ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como o Senhor restaura as torrentes do Neguebe. O Neguebe no inverno dá água, o deserto tem rios caudalosos. Restaura como o Senhor faz isso. Maior deserto da Judeia, agora a água aparece, e aí aquelas pequenas sementes viram pequenas plantas do deserto. É uma cena fantástica. O salmista usa esse cenário, esse quadro, para dizer: Senhor, restaura como o Senhor faz lá com a água que acontece lá no deserto sul da Palestina, trazendo vigor para a nossa vida, porque a água vai trazer vigor. É isso que o salmista pede, olhando para o seu povo que está agora fora, livre do cativeiro. E Deus então transforma a nossa vida em mananciais de água, como acontece lá no deserto do Neguebe. Por isso ele usa essa expressão. Em terceiro lugar, devemos olhar para o futuro com esperança. Passado, gratidão. Presente, oração e súplica de restauração de vida, de valores, de projetos. Mas futuro, esperança. E é sempre interessante dizer que a palavra futuro sempre está associada à esperança. Nós não sabemos o que vem por aí. Agora falando de nosso contexto até de Brasil, nós não sabemos o que vem por aí. E muita coisa vem acontecendo e vai acontecer. Nós não sabemos, mas nós não podemos perder a esperança. Você não pode perder a esperança. Quando você está sentado diante da mesa do médico e ele pega o seu envelope de exames e ele abre, e nem você teve coragem de abrir, porque você não sabe o que está colocado lá dentro. E quando o médico diz: olha, o cenário, o diagnóstico não é dos melhores, você não pode perder a esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Essa é uma verdade absoluta. Quando você é chamado pelo seu chefe, pelo seu patrão, à sala do RH ou o escritório, e você assenta na mesa diante do chefe, você não sabe o que ele vai te falar.
Talvez por contenção de despesa ele vai demitir você, porque ele também precisa resolver a vida da empresa dele. E talvez você vai sair daquela sala com a demissão nas suas mãos. Não, ainda há esperança. E talvez você chegue na vida da igreja, na vida cristã, desanimado, desalentado, achando que as coisas não estão como você gostaria. Ainda há esperança. Olhar para o futuro é ter esperança. Depois de olhar para o passado com gratidão, para o presente com oração e súplica, nós somos desafiados a olhar para o futuro com esperança. Sabe por quê, irmãos? O amanhã e o futuro é feito de investimento na vida do reino de Deus. Aquele povo aqui que sai do cativeiro era um povo agropastoril. Durante o cativeiro eles plantavam, cultivavam sementes que virariam plantas, que seriam alimentos, e eles também cuidavam de rebanhos, os mais variados. Isso dava a eles esperança, alimento, trabalho. O futuro estava garantido. O amanhã deverá ser sempre de semeadura e de investimento. Mas olha, irmãos, não é tarefa fácil, não. Muitas vezes a gente, ou algumas pessoas, acham que vida cristã é vida de facilidade. Não é não, pelo contrário, é de dificuldade. Jesus nunca, em texto nenhum, você pode me procurar e me mostrar, se em algum texto Jesus promete mar de rosas, tranquilidade. Pelo contrário, ele fala assim: no mundo tereis, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, o fardo é pesado. Aí Jesus, em todo o tempo, ele diz: olha, a coisa não vai ser fácil não, mas se você caminhar comigo, há esperança no futuro. E a semeadura exige caminhada, desinstalação mesmo. O semeador no campo, na vida agrícola, ele não pode ficar dentro de casa. Às 6 da manhã ele vai para a terra. Naquele tempo, naquele contexto, não tinha máquinas agrícolas. Era a semente com o pé e com o arado puxado por animais, o dia inteiro de sol a sol, o animal puxando o arado e o semeador semeando de alguma forma. Ele tinha que se desinstalar, sair de casa. Não tinha a gente viajando, por exemplo, de Ribeirão Preto para cá, onde moramos, Ribeirão Preto, a gente vê máquinas agrícolas de última geração. Hoje o operador da máquina agrícola tem ar-condicionado e GPS dentro da máquina. Naquele tempo não tinha essa facilidade. Ele tinha que se desinstalar e pegar no pesado, e a coisa não era fácil como parecia. Para semear tem que sair, e a gente tem que sair de onde a gente está. Não sei como é que está o seu ânimo nesse primeiro mês do ano de 2023, mas tem que sair, tem que levantar, tem que balançar para semear, porque a semeadura, irmãos, exige abnegação, renúncia, sacrifício. Pois além de sair, e aqui agora um contexto lá do episódio, além de sair para plantar, aqueles semeadores lá no campo, no presídio deles, lá onde estavam aprisionados, eles saíam, e diz o texto que eles saíam para plantar, regar, e eles faziam isso muitas vezes chorando lágrimas mesmo, porque muitas vezes eles se lembravam do tempo de liberdade, onde tinham liberdade, terra, casa, família. Agora estão aprisionados, mas trabalhando. Eles choravam durante a semeadura. Aí o texto fala: eles andavam e choravam, mas voltariam. Ou seja, muitos deles regavam a terra e a semente com as próprias lágrimas. Ora, aí o texto diz que se a semeadura é feita com lágrimas, a colheita é feita com júbilo, com alegria, com celebração. A recompensa da colheita é muito maior do que o sacrifício da semeadura. Fazer a obra do Senhor é investir na eternidade, é realizar um trabalho que passa para a eternidade. Essa é a verdade do nosso salmista, que nos ensina, através de um povo agora liberto, que há possibilidades. E ao olhar para o passado, ter gratidão no coração. Ao pisar no presente, suplicar, orar, colocar a vida diante do Senhor. E ao olhar para o futuro, dizer: Senhor, eu sei que há esperança. Eu sei que a situação não está fácil.
Eu sei que as coisas estão difíceis. Hoje você você passa no caixa do supermercado, uma sacolinha pequena na mão, você deixou R$ 120 mais ou menos. Eu estava no mercado essa semana e uma senhora na minha frente olhou para mim ao pagar, disse: puxa, como as coisas estão caras. E eu disse: olha, você sai com a sacolinha, dá R$ 120. E eu disse assim para ela: na minha infância, adolescência, meu pai comprava mantimentos de saca. Vocês lembram? Alguém lembra disso aqui? Saca, você tinha um quartinho do estoque. Precisava de óleo, ia lá e tinha 8, 10 latas de óleo. Saco de arroz, farinha, café, macarrão. Hoje, não sei vocês, a esposa fala assim: acabou o óleo. Aí você corre no mercado e compra uma lata de óleo. É assim que funciona. Não é fácil, não está fácil, irmãos, mas a esperança não pode murchar, não pode acabar. Assim como as torrentes brotavam no deserto e rios caudalosos apareciam, a esperança tem que estar em nosso coração. Conclusão: não devemos e nem podemos afrouxar os braços nessa luta, nessa batalha. É cada vez mais hora de arregaçarmos as mangas mesmo, sairmos do nosso lugar, da nossa cadeira, do nosso tão chamado lugar de conforto, de tranquilidade, arregaçar a manga, trabalhar com mais fervor, plantar na terra, para trazer as nossas colheitas com júbilo, porque o tempo é urgente, diz a palavra, a noite se aproxima, e aí ninguém mais vai poder trabalhar, aí não haverá mais tempo de semear, a semeadura é tempo de fazê-lo agora. É hoje que Deus nos convoca para sermos seus cooperadores. Você sabe o que é cooperar? Operar em conjunto, cooperar, mais ou menos essa ideia, né? Operar em conjunto com alguém. Não tenho dúvida que há muito o que fazer nessa igreja, nas demais igrejas. Muita tarefa a ser feita, muito povo a se possuir. E não podemos desistir. A tarefa do reino não é de uma pessoa só, é de um grupo chamado Igreja de Jesus, que tem que sair a campo, plantando, regando, arando, colhendo, mas trazendo certamente aquilo que o salmista diz: os feixes, a colheita, a produção. Por isso temos que lançar mãos à obra, sem parar, em todo o tempo e o tempo todo, olhando para o passado. Temos que olhar para o passado. No passado, muita gratidão pelo que Deus fez. No presente que estamos, súplica: Senhor, restaura nossa sorte, nossa alegria, nossa harmonia, nosso desejo de te servir, restaura. E olhar para o futuro com a esperança de que verdadeiramente algo novo vai acontecer. Às vezes a gente canta um cântico que é uma verdade, algo novo Deus está por fazer. Eu diria, mudando o tempo do verbo, Deus está fazendo nas nossas vidas, famílias, igrejas. Quanta restauração temos visto nesse tempo pós-pandêmico, se é que já podemos falar de uma pós-pandemia, mas pelo menos de uma diminuição de crise. Quanta coisa Deus tem feito, irmãos, quanta restauração a gente tem visto acontecer por aí. Mas cada um de nós tem que fazer o nosso papel, ser agente do Senhor para transformar, a partir de um passado, vendo o presente, mas vislumbrando um futuro com grande e com intensa esperança. Amém. Você pode curvar sua cabeça um instante? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós tão somente queremos e precisamos do teu cuidado, da tua mão protetora, abençoadora, fazendo de nós e através de nós instrumentos para semear a tua palavra, porque há muita terra para ser plantada, Pai. Há muita gente a encontrar-se com o Senhor Jesus neste tempo e neste momento. E como nós, ó Deus, precisamos nos dispor para te servir, sair mesmo do nosso lugar que está tranquilo para nós, para a nossa família, mas semear no terreno árido, no deserto árido. E por certo, ó Deus, veremos com alegria germinar a planta da terra, os rios caudalosos aparecerem no deserto, que muitas vezes é a nossa vida, e fazer com que tua vontade soberana, Pai, seja feita e seja cumprida em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.